Pode Ser Novos, o podcast da Novos Contabilidade. E a gente fala de empreendedorismo, desafios de gestão. E hoje, o papo aqui promete, tá, gente? Eu tenho aqui comigo o co-host Yuri, tá? Fala, turma. Ele é o diretor de gestão e expansão da Novos, né? Ele vai estar dando esse suporte aí. E hoje, a nossa convidada é mais do que especial, que é a Carol, que eu conheço há muito tempo, né, Carol? Sim. Carol, ela é gestora da Vaporeto e é assim, não tem nem o que falar, né, gente? A Vaporeto é a fonte dos desejos da minha gestação. Que se eu pudesse, eu comia lá todo dia. Então, assim, Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pode se apresentar, falar um pouquinho da empresa, conta um pouquinho pra gente aí da história, da jornada de vocês. Oi, gente. Brenda e Yuri, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar. Tenho muito carinho por vocês, até por tanto tempo que a gente se conhece, desde menina, muito nova. E, bom, eu sou a Carol, sou filha da Ana e do Fernando, são os fundadores do Vaporeto há 36 anos, irmã do Rafael, com quem eu assumi a gestão do restaurante há praticamente 10 anos aí. Sou formada em administração de empresas pela UFJF, fiz uma pós em gestão de negócios pelo IBMEC e me formei também em direito, num momento aí que eu estava um pouco na dúvida, que eu e meu pai tivemos alguns atritos de gestão mesmo, por causa da diferença de idade, né? Por causa das diferenças de ideias mesmo. Mas acabou que eu me formei, passei na OAB bonitinho, mas optei por continuar a empresa. E seguimos lá, eu e o Rafael, à frente do restaurante. 10 anos, hein? 10 anos. É muita coisa. Muita coisa. Eu fiz parte da empresa Júnior durante a faculdade por uns 3 anos. Logo após eu já entrei no Vaporeto com muita ideia, mas tomando muito choque de realidade também, porque a vivência dentro da empresa é muito diferente do que você aprende na faculdade. Então foi ali um momento de adaptação, de aprendizado, crescimento e muita mudança. E aí vão-se 10 anos. Nossa, você sempre quis, assim, sempre teve a intenção de assumir a Vaporeto? Então, eu e meu irmão nascemos numa família de comerciantes, né? O meu pai começou o Vaporeto sendo o primeiro motoboy de Juiz de Fora. A gente é descendente de italianos, então ele trouxe essa ideia de São Paulo, entregava pizza para outras pizzarias e se questionou por que não abrir a sua pizzaria. Então, assim, desde que eu e meu irmão nascemos, a gente está dentro de uma família empreendedora, puramente empreendedora, porque meu pai não se formou em administração, em gestão, nada disso. A minha mãe é dentista, mas não exerceu, porque ela acompanhou meu pai desde o início. Então, a gente cresceu já com a mente treinada para o empreendedorismo, sobre essa questão de não ter férias, de não ter dia útil, de não ter final de semana, dia das mães, a gente não tem. Ainda mais restaurante, não tem noite. Não tem noite, exatamente. Então, a gente tem a cabeça treinada desde que nascemos, de dormir em cima de freezer, dormir em cima da mesa, acompanhar meus pais mesmo, ficar na balança durante as férias, a gente ficava na balança do self-service, meu irmão ajudava a lavar copo, enfim. Então, sim, a gente sempre quis, por estar vivendo o negócio desde muito novos. E pela paixão que a gente tem pela marca mesmo. Eu acho que quando você resolve assumir uma empresa familiar, você tem que ter esse sentimento pela marca. Senão não adianta nada você continuar somente por dinheiro, ou por status, ou por ego mesmo. Ou por obrigação, né? Que muitas vezes acontece também. A gestão de uma empresa familiar é um desafio constante, né? Sim. Assim, a gente tem essa semelhança, né? Inclusive, foi uma das coisas que fez a gente querer mais ainda conversar com a Carol aqui, porque a Novos também é uma empresa familiar, né? Também estamos entrando. Vocês já estão na terceira geração. Segunda. A gente também está na segunda, isso. A gente também está na segunda geração. Então, assim, é uma gestão que não é tão simples. Não. E a gente vê que muitos empreendedores no Brasil, eles empreendem por necessidade, e aí o negócio, ok, deu certo, foi pra frente, e aí, os seus filhos, como vão ser preparados para aquilo, Sim. assumir, né? E a gente tem vários desafios. Sim. Qual foi, assim, o maior desafio que você enxerga quando você começou a entrar na empresa, assim? Então, são muitos, né? Eu até comento muito com as pessoas que muita gente, você deve passar por isso, herdeira, pegou o negócio pronto. Pegou o negócio pronto, Isso é nossa. o que eu mais escuto, assim, hoje, depois, né, de falar para algumas pessoas sobre esse assunto, eu vou te falar que é mais difícil você pegar um negócio pronto do que você começar um quadro do zero, assim, eu brinco que é você pegar um quadro todo desenhado, sujo, é claro que com muita herança boa, né, herança que eu digo
digo de conhecimento, know-how, experiência, mas você pega muito vício, muito problema. Eu sofri muito por machismo dentro da empresa, tanto de cliente quanto de colaboradores muito antigos. Eu sofri muito de só quererem falar com o meu pai, eu só aceito falar com o Fernando. Aham. E eu, assim, uma menina de 21 para 22 Aquela anos. carinha de nova. Exatamente. Então, assim, passei muito por essa dificuldade. E a gente viveu, nós vivemos, né, a gente que tem aí 30 e poucos anos, a evolução da tecnologia é muito rápida. Muito, eu acho muito acelerado pra gente de 30 e poucos anos. Não é igual o pessoal de 20 que já nasceu dentro dela, né? A gente pegou uma época que não existia o WhatsApp e foi para tudo agora, é produção de conteúdo, tudo é online. Então, assim, essa transição do meu pai e da minha mãe, que não tinham esse conhecimento, pra gente que tinha que aprender e aplicar isso no mundo digital, também foi um grande desafio pra gente. Mostrar para os meus pais o quanto que isso era importante, a gente estar presente. Enfim, então foram alguns desafios que são diários até hoje, por mais que meus pais estejam afastados, eles ainda acabam dando uma opinião ou outra no almoço de família, geram um estresse. Então, assim, você pegar um quadro desenhado, como eu ia dizendo, sujo, e ter que redesenhá-lo, adaptá-lo a uma nova realidade social, econômica, veio pandemia, a gente já Nossa. tinha assumido. Então, assim, eu acho que é muito difícil. Então, esses para mim foram os pontos mais difíceis. Primeiro, lidar com pessoas, né? Segundo, esse choque de geração que você tem de ideia, inovação com tradição ali com os antigos gestores. E terceiro, com certeza, é esse mundo online que eu, particularmente, tem hora que eu acho excessivo, exagerado, mas a gente tem, infelizmente ou felizmente, tem que se surfar isso, render. né? Exatamente. Mas não é fácil pegar um negócio pronto, como a maioria acha, né? Aham. Não é fácil. Abastecer em pleno voo. As pessoas Exatamente. pensam exatamente isso. Já ouvi Pensa. isso várias vezes. Você Exatamente. também já ouviu? Não, trocar, como é que é? Trocar a roda com o carro rodando, É. carro andando, né? É. Você já ouviu Não, isso? todo mundo, Luciano? eu ouço direto isso. Pô, um negócio que já tá rodando é mais fácil de tocar. Não, Muito tanto em que partes. a mortalidade de empresa familiar ela é muito É, grande, sim. né? Porque geralmente os filhos não conseguem manter a qualidade, padronização que veio dos pais, caso eles não saibam tocar e gerir o negócio, Uhum. né? Eu falo muito no Vaporeto que a gente mantém a essência e os valores da marca para a gente prosperar quase 4 décadas, porque senão você não consegue. Não. E aí por isso que vem a mortalidade de empresas, principalmente na terceira, quarta gerações, Uhum. né? Porque se você não é, eu brinquei que a gente foi treinado no mundo empresarial, porque se você não tá mergulhado na marca, você realmente não consegue fazer ela andar para frente, continuar a andar para frente, né? Eu vejo isso assim também, que às vezes os pais, né, não dão autonomia, Exato. acaba ficando grudado ali, e aí a pessoa que tá assumindo não apanha do jeito que tem que E aí, apanhar do e fica nada, eles preso ali. saem, né? Do nada, eles se E aí afastam perde. perde o know-how todo. Perde a O meu pai tem essência. uma frase, assim, até bruta. Ele tem duas frases que eu nunca vou esquecer, que na minha formatura, inclusive, a gente fez aqueles cartazes na colação de grau, porque ele falava isso para meus amigos. Vocês não sabem o que é trabalhar. Ele sempre Aham. repetiu isso pra gente, porque ele realmente trabalhou demais. Ele teve 6 casas, ele gerindo 100 sócios. Então, Nossa. ele realmente trabalhava muito. E ele fala muito que para você mandar, você tem que saber fazer. Uhum. Então, se você quer ser um líder, saiba fazer o que você está exigindo, o que Uhum. você está cobrando. Porque você vai cobrar uma coisa que você não sabe fazer, que você não tem domínio, que você não tem conhecimento. Então, assim, desde sempre, eu e meu irmão aprendemos tudo que tem dentro do Vaporeto. Direto, pode ir lá no Vaporeto, que às vezes eu vou estar servindo rodízio, Sim. às vezes eu vou estar no caixa atendendo o telefone. Ah, Carol, você é refém do seu negócio. Você não sabe delegar. Não, não é isso. A gente tem imprevistos, né? Uhum. Então, assim, ele criou a gente assim, e eu acho isso importante. Você Sim. saber fazer e saber qual é o seu negócio, pra ele E dar certo. essa parte também igual você falou, se a gente vai chegar lá e você vai estar lá. E a gente já viu, inclusive, né, isso acontecendo. Eu percebo que os empreendedores ficam muito com essa questão de tipo, não, senão você vai ser refém do seu negócio, você não Sim. pode sair de férias. Não é Não. isso Até necessariamente. porque a gente sai muito de Muitos, a gente sai sempre de férias. Mas ir pro operacional, muitas vezes, permite a gente ver melhorias no processo. Vira e mexe, é Exato. bom você sentar ali na cadeirinha e olhar para aquilo. Eu falo cadeirinha porque lá é escritório, né? Você vai pôr a mão na massa, Isso. literalmente. Então a gente vê gaps no processo, melhorias que a gente pode implementar. A gente olha com outro Feedback olhar, de né? cliente, Feedback de que às cliente. vezes não chega até você se você não estiver em campo, né? Uhum. Eu acho isso também legal.
Mas é o que eu falei, eu acho que é você estar dentro do negócio. Isso não te impede de crescer, obviamente. Se você tiver um modelo de negócios bem definido, processos definidos para manter um padrão, isso não te impede de crescer. Igual quando a gente diminuiu de tamanho, foi por pura decisão nossa. Não foi porque a gente estava falindo, igual muitos falaram. Não foi porque cansamos, nada disso. Foi por decisão pessoal mesmo. A gente diminuiu de tamanho e nem sei se a gente quer aumentar de novo. Porque eu acho que sucesso, o quanto você ganha, enfim, isso é particular, cada um define o que é melhor para si e segue o jogo, né? O mercado de fora é assim, né? Se você diminui ou para de fazer qualquer coisa, você tá quebrando. Exato. Porra, não Eu ouvi necessariamente. muito. Não, a gente fechou, né? Duas operações, né? Tanto o BPO quanto o Foi. marketing, os dois dando lucro. Pô, Exato. mas não era o Mas a core da empresa, ia ter que contratar mais um Exato. monte de gente pra poder fazer aquilo. Até eu falo isso quando me convidam a falar sobre negócios. Eu acho que você, além de ter o pé no chão, você tem que saber onde você quer ir. Senão, se você também fica tirando para todos os lados, você perde seu foco, perde sua estrutura, perde pessoas às vezes, e você não tem ganhos, né? Ah, tá tendo lucro? Quanto? Quanto que você tá deixando de ganhar no seu produto principal, no seu serviço principal? Então, eu acho que você tem que ter pé no chão e foco, sabe? Acima de tudo. Tem. E você sente que o público em si sentiu a mudança de geração da Vaporeto? Sentiu, com certeza. Eu vejo que a gente conquistou novas pessoas, novos clientes que frequentam a casa que antes não frequentavam. Inclusive, para mim, eu falo com o Rafael, a gente vê que venceu quando eu vejo meninos de 14, 15 anos indo lá comer rodízio. Então, assim, eu falo, a gente conversa sobre isso, conseguimos. Porque essa geração não é a do meu pai. Era uma geração que estava nascendo ainda, ou nem nascida. Então, assim, o público jovem, ele vem, sim, frequentar a casa, e os mais velhos continuam. Então, é a necessidade da gente manter uma tradição e vir com produtos e serviços novos que atraiam a nova geração. E assim, uma coisa que gerou muito impacto, eu vivi essa transição. Não sei se você lembra dessa parte do Vaporeto, que eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava assim: a gente vai na pizzaria que tem brinquedo. Nossa, a gente adorava aquilo que a gente ia na pizzaria que tinha brinquedo. E era de vez em quando só, porque não tinha dinheiro assim pra ficar saindo. Sim. Aí ficava assim: não, vamos na pizzaria que tem brinquedo. A gente achava aquilo demais, eu e as minhas E irmãs. sempre foi um brinquedo enorme, né? Não, eu achava assim, era muito bom. E a gente quase não saía. Então, quando a gente ia na pizzaria que tinha brinquedo, pra mim era um marco. E quando vocês mudaram a sede de lugar, mudaram a identidade visual, assim, isso chamou muita atenção. Sim. Isso chamou muita atenção, porque a casa ali, né? Eu e o Yuri, a gente vai muito lá. A casa ali realmente chama a atenção, a história chama a atenção. Então tem toda uma conexão que eu acho que vocês souberam comunicar muito bem isso. E o público com certeza percebeu. Bom, eu percebi, né? A gente que não frequentava mais Vaporeto, a gente começou a frequentar, né? Exato. Eu nem frequentava, né? Eu acho que porque eu nem Quando eu era mais saía novo, assim eu ia também. por causa de rodízio, por causa de escola, né? Fazia rodízio aniversário de da escola. galera, todo mundo ia pra lá. Mas ali em cima, não. Depois que a gente... Eu comecei a voltar lá, depois que a gente... Nosso primeiro encontro foi lá. Nosso primeiro encontro depois da pandemia foi... Pô, vamos na Vaporeta. A gente já era noivo, a gente foi sair a primeira vez. Porque a gente ficou junto na pandemia, não dava pra sair. Mas o intuito ali da mudança de endereço, que foi foi durante a pandemia, a gente pode até falar sobre isso depois, foi uma decisão da pandemia, eu até brinquei que veio uma rasteira gigantesca e da rasteira a gente soube tirar um ponto positivo, uma oportunidade, né? E aí, nessa mudança de endereço, eu e meu irmão já tínhamos assumido. A gente quis mostrar que tínhamos assumido, a gente quis contar um pouco mais da história, que era pouco contada, até pela a forma de expressão da informação mesmo. Porque antes a gente não tinha esse acesso livre e rápido, hoje a gente tem. Então a gente falou, é hora da gente contar a nossa história. Então a gente aproveitou desse momento de mudança de endereço, mudança de logo, para falar, a casa mudou, o Vaporeto mudou. Porque no período de expansão do restaurante, que meu pai cresceu muito e muito rápido, tendo 6 casas, mais de 200 colaboradores. Nossa, muita coisa. Acabou se 200 perdendo. pessoas. Era muita coisa. E assim,
colaboradores diretos. Então, acaba que um crescimento acelerado, ele te faz perder um pouco a atenção controle. em outras casas, né? Ele não era 6, ele era 1. Com a minha mãe, 2. Com 6 casas, mais de 200 pessoas para gerir. Não sei quantos clientes que conseguia atender ao mesmo tempo. Tinha dia que todas as casas cheias. Então, perde o controle, perde qualidade. Uma casa, às vezes, não vai atender tão bem quanto a outra. Nisso, as pessoas deixaram de ir, sim. Porque quando a gente fechou 1, 2, 3, fomos fechando uma a uma, eu já tinha assumido o restaurante. Depois de fazer o meu TCC em administração foi com base no financeiro todo da empresa. Então, assim, a gente tirou muitas conclusões disso e resolveu fechar, por qualidade de vida e pelo descontrole financeiro, e de estoque, mercadoria, enfim. E quando a gente tava com uma casa só, a casa tava vazia. Foi onde a gente voltou para Barão de Cataguases, que era a casa, né, mais antiga, e a casa tava vazia. A gente tinha que reconquistar o público nesse momento. Que aí começou esse movimento todo da mudança. E na pandemia... Isso, aí logo depois que a gente conseguiu fazer essas mudanças, cardápio novo, tiramos as toalhas da mesa, colocamos jogos americanos, assim, tudo diferente, demos uma inovada legal, aí a gente em cima, o famoso olho do dono, né, que engorda o cachorro, mas a gente ali em cima, acompanhando tudo de perto, a gente conseguiu reconquistar os clientes pela qualidade do Vaporetto, e aí quando a gente conseguiu se reestruturar novamente, porque um fechamento de 5 casas não é barato, né, nem mentalmente, nem financeiramente não foi barato, veio a pandemia com um soco no estômago, que não tem nem outra... Nossa, a pandemia característica. Para vocês deve ter sido, assim, difícil. Dificílimo, né? Vários negócios fecharam as portas e vocês ali em plena pandemia, no meio dessas mudanças. Jesus amado. Foi muito E difícil. várias empresas, agora a gente tá falando do Starbucks agora, quando você tem 5 lojas com o nome da Vaporetto, a galera que vai lá vai esperar a mesma comida, a mesma qualidade do pessoal, 100% a mesma de tudo. E não dá pra fazer assim, ou pelo menos não deu pra fazer assim. Na verdade, o que foi uma coisa atrás da outra. Eu me formei, fiz o meu TCC e isso trouxe muita base de dados para tomada de decisão, porque eu realmente fiz muito fidedigno à realidade. Então, isso foi um ponto. O meu pai sofreu um acidente de carro que quase matou ele e 3 meses de cadeira de rodas, UTI por mais de uma semana, enfim, foi um acidente feio e por excesso de trabalho, ele estava cansado, dormiu no volante. Então, assim, foi mais um ponto. E terceiro, que ele realmente estava cansado, assim, da gestão em si. E eu comecei a ver alguns gargalos que estavam trazendo prejuízo ao negócio, sabe? Não só de qualidade, de entrega, mas de produção mesmo, sabe? Então, por isso a gente foi decidindo fechar casa a casa, além do desrespeito de alguns colaboradores perante a minha entrada, não só do Rafael, a minha principalmente por ser uma menina. Então, isso a gente sentiu muito na pele, assim, a dificuldade da gestão por uma mulher. A mulher substituindo o homem, no caso. Isso a gente sentiu muito. Com certeza, isso faz diferença. Eu sentia isso. Eu lembro que eu falava assim, vou andar de salto, vou cortar o cabelo curtinho para poder parecer menos nova e tal. Mas a gente vê que também, à medida que a gente vai pegando experiência no dia a dia, e eles vão vendo, eles passam a respeitar. Eu tive uma facilidade nesse ponto porque eu assumi uma empresa que a maioria é mulher trabalhando. Então, já ajuda bastante, né? E assim, a gente vê como que a sua história mostra pra gente que a visão estratégica, saber aonde você quer chegar faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. A gente fala isso, eu falava que eu queria brincar de war com a Novos, né? Eu queria, nossa, aos poucos eu vou pincelando aqui, vou dominando o mundo, vou abrir uma sede ali, outra aqui e tal. Mas hoje em dia não tem a mínima necessidade de fazer isso. Eu trabalho todo digital, tudo online. Falo, pra que eu vou expandir, cair a minha qualidade de vida, né? Que eu acho que é uma coisa que a nossa geração pensa muito, a dos nossos pais não pensava. Eu vejo assim, meu pai trabalha muito até hoje. E precisa, ele vai e tal. Às vezes nem tá precisando e ele tá lá. E aí, como é que tá e tal? E ele fica trazendo ideias e tudo. Mas a gente já tem uma visão diferente de priorizar a família, priorizar a qualidade de vida. Porque é aquilo, às vezes, a gente tem uma empresa com 10 funcionários,
sei lá, 5 funcionários, 200 clientes, e a gente tira a mesma quantidade de lucro que a gente estaria tirando ali se a gente tivesse a empresa muito maior. Esse foi outro ponto do fechamento das lojas. O lucro hoje, eu vou falar, é similar ou maior. Então. Eu arrisco a dizer que é similar ou maior. Controle é tudo, sabe? É tudo. Você ter domínio e ter um modelo de negócios bem estruturado faz com que a sua empresa prospere. Tamanho não quer dizer lucro. Não. Muita gente é enorme e totalmente endividada. Eu, Carolina, Rafael, meu irmão, não consegue dormir com a cabeça no travesseiro tendo inúmeras dívidas. A gente não consegue. Mas isso é o que eu disse anteriormente. Cada um tem a sua forma de ver sucesso e ganho financeiro. E eu respeito isso, sabe? Então, assim, por isso que a gente não sabe se tem vontade de crescer, de expandir, até porque o restaurante comporta 200 pessoas sentadas ao mesmo tempo, não é pequeno. Não, sabe? É grande lá. Fora o delivery. Então, esse é o pensamento. Será que a gente dá conta de mais um? Será que tentamos fazer uma sociedade uma vez de franquia? Não deu certo. Então, assim, será que a gente consegue ter um franqueado? Uma sociedade? Será que essa sociedade vai respeitar a marca? A história da marca, a essência da marca? Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado para você decidir o que fazer com o seu negócio, sabe? Porque uma decisão errada, principalmente nos dias atuais, pode te colocar no fundo do poço, pode te tirar do mercado. Entendeu? É o que eu falo muito com o cliente lá, né? Faturamento é totalmente ego. O negócio é a geração de caixa que a empresa tem. Exato. Né? Pô, se tem lucro, gera caixa, porque pode ter lucro e não gerar caixa. Né? Mas, pô, tem lucro, tá gerando caixa, cara, vê o que dá pra aumentar esse lucro, não só o faturamento. E como é curioso, você comentou sobre a geração dos nossos pais, a gente conversou sobre isso ontem. Porque meu pai, ontem, é muito engraçado, porque se ele tivesse sentado aqui, o discurso é outro. Ele não aceita a gente fazer ginástica, ter personal, fazer beach tênis, terapia. Ele falou ontem, foram palavras dele. Na minha época eu não fazia nada disso. Vocês não estão na idade disso. Vocês estão na idade de produzir, de trabalhar. E eu respondo para ele, como eu vou trabalhar ansiosa? Hoje o mundo da informação está muito mais acelerado do que na sua época. Eu falo isso para ele. A gente tem Gente, eu me sinto metralhada com tanta coisa, com tanta informação, com crítica e elogio de cliente. Isso vai te sufocando no dia a dia que antigamente isso não existia. Não chegava. O WhatsApp não para, né? Mensagem de todo dia, toda hora. O cliente tem que ser respondido na hora, senão ele fica insatisfeito. Então, assim, você precisa de ter um respiro, porque senão você não se entrega totalmente ao que você tá fazendo. Você não faz um trabalho bem feito, né? Eu falo muito isso. Eu sei que é clichê, que tá na moda falar sobre saúde mental. Não, mas é isso é mesmo. necessário, porque senão a gente não consegue. E a internet trouxe muita alavancagem pra qualquer coisa, né? Uma pessoa que não gostava, vamos supor, de uma pizza lá, ele saía, tinha um tempo inteiro até ele chegar em algum lugar para poder falar com essa pessoa. Hoje não. Falou, colocou no Google ali, não gostou. Poxa, todo mundo recebe aquilo. E vou te falar, às vezes a pessoa não dá nem chance. Não quer saber o que aconteceu. Eu acho que as pessoas perderam um pouco a tolerância, sabe? Isso é muito complicado, porque a gente tá lidando com outro ser humano. A pizza não é feita por uma máquina, então a gente tá sujeito a erro. Ele pode estar num dia ruim, pode acontecer da sua pizza estar errada, então assim, poxa, troca lá minha pizza, faz a do, né? Ai, desculpa, veio errado, me dá 5 minutos, passa na frente. A gente faz isso, erros acontecem, né? Então, às vezes o motoboy correu mais, é uma coisa que às vezes a pizza remexeu um pouco no baú, eu mando outra imediatamente pro cliente. Acontece. E às vezes as pessoas não estão tendo paciência e tolerância de aguardar. Só aguardar um pouco mais, tolerar um erro ali. E é uma coisa que eles também não passavam. Não. Né? Era só o boca a boca físico ali. Isso, né? E isso te gera desgaste, te gera preocupação, te gera medo. Né? Porque... A gente passou isso lá no escritório, né? A gente teve um período de uma saída de uns clientes que a gente não entendia o que estava acontecendo. E aí o Antônio falou até comigo, ele falou, pô, Yuri, os caras que eu trouxe aí na minha época estão aqui até hoje. Eu falei, pô, Antônio, a gente simplesmente dobrou a capacidade de trazer cliente para o escritório. A saída também vai ter o mesmo gargalo, a gente tem que entender o que está acontecendo. E foi exatamente isso, né? A gente viu que, porque como aumentou muito, é normal ter uma saída de cliente maior do que daquela época lá atrás que entrava 5, 10 clientes por mês no escritório. É exatamente isso. Porque a entrada nossa, a gente entrava o quê? 2 clientes. Eu lembro, a gente falava assim, nossa, para Juiz de Fora entra muito cliente, entrava 2, 3 por mês. E nos contadores que eram nossos amigos ali, entrava 1, isso quando entrava. Hoje em dia entra 15, 20 clientes por mês, imagina assim. E como foi eu me identifiquei muito, porque foi um boom de crescimento, a gente também teve que, peraí,
pôr o pé no freio para poder falar, vamos organizar processo, senão a gente vai perder todos os clientes que estão entrando. Porque a gente tinha uma qualidade e a gente queria manter a qualidade. Então, a gente pôs o pé no freio e falou, vamos... E pôr o pé no freio para a geração anterior também é difícil, né? Porque estrategicamente a gente precisa colocar o pé no freio. Não, não só estrategicamente, mas igual, quando eu assumi o restaurante, a minha ideia era franquear. Eu fiz curso no Sebrae, estudei para isso, porque eu de 6 restaurantes eu queria virar 10, 20, 30. Era o meu pensamento. E o fechamento das casas foi um baque, não só pro meu pai, obviamente, como para mim também, assim, porque fere seu ego, né? Eu acho que te machuca, você acha que você não tá indo bem, você acha que você tá errando. Só que o nosso caso, pelo menos, foram 2 passos para trás para dar 3, 4 para frente. O Vaporetto mudou, a nossa marca mudou, a cara mudou, o lugar mudou, tudo mudou. Então, assim, por mais que o produto se mantenha o mesmo, de alta qualidade, padrão, ingredientes selecionados, tudo certinho, a casa mudou em si, né? A forma de gestão realmente mudou, adequada à nova realidade, à nova sociedade. Mas isso lá atrás foi uma decisão difícil de ser tomada, porque te fere, mas você precisa ser estratégico, que senão sua empresa acaba. E muito rápido, né? Ela acaba muito rápido. 2 muita segundos, concorrência. Piscou. Muita empresa abrindo uma atrás da outra, abrindo e fechando. Tá tudo muito rápido, né? Muito acelerado. Exatamente. E você falou, assim, muito que vocês mudaram muita coisa, né? O que você precisou observar para poder inovar dessa forma, sem perder realmente a essência da marca, assim? O que você acha que você colocou ali no centro e falou, isso aqui a gente não pode perder? Então, eu percebo, assim, que o cliente vai ao Vaporetto por procurar um ambiente familiar. Eu falo muito isso lá com a minha equipe e com o Rafael, os meus pais. Acontece muito encontro de casal, muitos mesmo, muito pedido de casamento e encontro de família de 20, 30 pessoas, reservas grandes. Amanhã mesmo. Meu aniversário, nem cabia. Então, assim, a gente sabe que essa é a característica da pessoa. Os clientes estão indo lá porque sabem que vão comer bem, que a pizza não vai vir diferente do que eles estão acostumados, que eles podem comemorar o que eles quiserem lá, que vai estar tudo certo e do jeito que eles esperam, que não vai ter quebra de expectativa, sabe? E eles sabem que não vai encontrar um produto que seja que tenha muito glamour, que seja muito gourmet. É uma comida de vó. Eu brinco que o Vaporetto é casa de vó, é pra você se sentir abraçado. Essa é a nossa essência. Não adianta a gente querer se igualar a restaurantes que servem prato individual, não é a característica do Vaporetto. Então, a gente manteve toda essa questão de essência, de valores, de você se sentir abraçado lá dentro, para não perder isso, mas, ao mesmo tempo, trazer coisas novas pra gente se manter mesmo, igual o pessoal tem comido menos, tá comendo mais uma entradinha, veio essa geração saúde, a gente colocou umas saladas para quem não quer errar na dieta no sábado à noite, a gente compreende, mas isso faz com que o cliente só não deixe de ir lá, que mantenha a sua ida, que continue indo com a sua família, mas conquistar clientes que não são da característica da casa, isso a gente nem quer fazer, porque tem outro lugar para você ir. Eu acho que o perfil mesmo, exato, né? E tem dia que vocês, por exemplo, querem comer uma comida gourmetizada. Que o chefe fez, produziu. Põe aquela gotinha assim no final. Aquele que a gente sempre come lá. Nossa Senhora. Exato, só que são características diferentes. Vocês sabem onde vocês estão indo. No Vaporetto é outra característica. Eu acho que tem público e negócios para todos. Para todo mundo, né? Exatamente. E não adianta eu falo muito isso para outros donos de restaurante, não queira ser tudo no seu restaurante, você não vai conseguir. Você perde a essência. Exato, e aí a pessoa não sabe para que ela tá indo lá, isso serve para qualquer setor, sabe? Para que eu tô indo nessa loja de roupa? Para que eu tô indo nessa perfumaria? Porque eu sei o que eu vou encontrar. Se lá tem tudo, você não sabe nem se identificar com a empresa, entende? Você perde a conexão totalmente. Exatamente. E eu acho que foi isso que vocês conseguiram manter muito. Mantemos. A gente estava até falando um tempo atrás justamente essa questão de comunidade, né? Que a internet traz muito isso. A ideia é... Você pega esse pessoal que estoura a internet, eles estão muito focados em alguma comunidade. Eu acho que o mercado real, né? A economia real também foca muito nisso. Igual quem vai na Vaporetto, gosta do aconchego. Isso é uma comunidade para o pessoal que gosta de pizza naquela região. Sim. Né? Quem vai em qualquer outro restaurante que tem Juiz de Fora também vai por causa daquela comunidade. Só que todo mundo, né, transaciona, vai toda hora em uma. Pô, a gente vai ou é chimarrão, ou
o Evaporeto. Né? Também não tem amo. como. Nossa, Não- desde que eu engravidei, a gente não pode chimarrão porque eu não aguento comer. Ai, Não, e não tô pode doida comer carne mal passada. Não. E, né, Aí tem que comer nem pizza. japonês não pode. Não come nada disso aí. A gente só. Aí ficou Comer Vaporeto, pô. Vaporeto. Vaporeto. E é a Que fonte bom. dos meus desejos. Não tem como ficar sem. Essa semana eu já falei, né? Que tem que ter. Tem que ir lá, né? Tem que ir lá, que eu Coisa tenho que boa. comer o petit gâteau também, que eu adoro. A gente fica desse jeito. E Ô, assim, pode pode falar. Não, porque eu ia perguntar aqui Pode o que perguntar. você marcou aqui. Uma coisa que eu gosto muito de olhar em empresa é pessoas, processos e tecnologia. Vamos ir falar de pessoas lá, igual você falou, poxa, lá no início o pessoal foi muito resistente à sua entrada. Como que você passou essa resistência? Você já falou um pouquinho, né? Que você foi ganhando respeito lá dentro. Mas como que é hoje gerir uma equipe? Que a gente sabe que muito em restaurante o pessoal não trabalha de carteira assinada, né? Muitas vezes vão lá, fazem o famoso freela, que antigamente era bico, e depois não volta mais. Às vezes você até perde uma pessoa que poderia ser muito boa para Sim. você e vai embora. Hoje, como que é a dinâmica da Vaporeto em relação a pessoas? Então, eu acho que isso, inclusive, faz toda a diferença também para o negócio, porque eu não tenho freela. A gente não trabalha com pessoas avulsas. Todas as pessoas que têm interesse em trabalhar lá ou que a gente convida a trabalhar, faz entrevistas, são de carteira assinada. Nós temos 32 colaboradores de carteira assinada, inclusive 3 motoboys de carteira assinada. Os demais são por taxa de entrega, enfim. Porque até os motoboys eu vejo a importância de serem nossos. Porque o cliente que é assíduo no delivery, ele sabe até o motoboy que vai lá. Uhum. Ele tá uniformizado. Ele não é uma pessoa que vai carregar a pizza de qualquer jeito. Então, assim, ele já sabe que tá levando uma pizza e não um hambúrguer, que você precisa ter mais cuidado, você precisa passar devagar no quebra-mola, fazer uma curva mais devagar. E esses três que são nossos, e os demais vão sempre também, mas eles não têm carteira assinada, que é o que a gente estava falando, eles se identificam com a empresa. Então, isso é muito importante, sabe? E assim como todos os garçons, pizzaiolos, são pessoas que estão lá todos os dias, fazem parte das reuniões que a gente faz mensalmente, tirando as conversas pessoais que a gente tem ao longo das semanas, enfim, todo mês a gente tem uma reunião geral. Então, assim, a gente consegue repassar feedback de clientes, problemas, elogios, pontos fortes, pontos fracos, se tá vindo alguma concorrência, a gente pede sugestões para eles. Gente, algum cliente pediu alguma coisa. Se eu não tenho um funcionário fixo, eu não consigo ter esse retorno. Cultura, né? Exatamente, cultura. E todos eles acabam abraçando o que a gente sente e o que a gente quer. É claro que tem algumas laranjas podres, né? Como em qualquer lugar, né? Normal. Mas a maioria, graças a Deus, a gente conseguiu formar uma equipe sólida que caminha junto com a gente. Porque se sua equipe está caminhando no sentido contrário, não dá. A pessoa tem que sair da empresa, né? Eu acho que os valores têm que ser, no mínimo, compatíveis, Sim. assim. A pessoa não pode concordar comigo em tudo, eu não posso concordar com ela em tudo, beleza? Mas ali na hora do trabalho eu acho que tem que ser, no mínimo, compatível para andar num objetivo só. E para contratar lá, é mais comportamento, mais técnico? O que você olha mais? Você sabe que a gente atualmente está preferindo pessoas cruas de tudo do que pessoas que, têm experiência de 10 anos na Chimarrão. A gente falou da Chimarrão, que eu também amo, sou apaixonada. Que a pessoa já chega lotada de vício. Então, assim, a gente dá muita oportunidade pra gente nova que queira aprender e queira crescer dentro da empresa. Então, a gente acaba olhando a vontade de trabalhar do que técnica. Então, a técnica a gente vai ensinando, vai aprendendo aos poucos, porque eu não preciso nem, né, de um curso superior, um garçom, né? Então, a gente dá muita oportunidade para quem quer se dedicar. Então, se quer se dedicar, a gente com certeza coloca pra dentro, E sabe? você sentiu esse choque das gerações aí? Muito. Desse pessoal novinho que tá vendo, O que tá nosso muito último afim de podcast foi trabalhar? basicamente isso, A gente né? pode falar sobre isso? Pode. A gente prepara o sabe corte que aí. tem. A gente sabe que tem essa geração que tá aí, que tá. Eu lembro até hoje que eu ouvi, agora eu não sei de qual empresa que foi. Também, se soubesse, não ia falar, né? Mas falando assim, poxa, pra contratar tá muito difícil. A pessoa quer ser garçom, mas ela não aceita limpar a mesa. Gente, isso é Tipo muito assim. problemático. A pessoa não entende que faz parte do trabalho dela, limpar o ambiente de trabalho, sabe? Arrumar o azeite, o ketchup. E o que eu acho dessa geração que tá vindo é que eles querem tudo para ontem, tudo pronto. Então, assim, não quer fazer uma faculdade completa, ler um livro, estudar, ou que seja participar de uma reunião. Tem gente que
já foi até retirado da empresa, mas eu nunca vou me esquecer a gente fazendo uma reunião ela com fone de ouvido. Que isso? Eu falei, pô, você pode tirar seu fone de ouvido, porque a gente tá em reunião, assim, sabe? E essa pessoa, na segunda reunião que ela fez isso, eu nem chamei atenção mais, porque eu não sou mãe para educar quem tá ali, e eu vi que é uma característica de muitos dos que estão vindo. E no meu setor, principalmente, tem muita gente que não quer mais fazer carreira de garçom, cozinheiro. Então, assim, ou a pessoa já quer ter 20 anos e ser o chefe mais badalado, jacan. Ela não consegue passar por todas os... Sabe? Eu acho que são etapas. Você tem que respeitar as etapas, sabe? Carol, é porque é muito fácil para você que pegou uma empresa pronta. Não, eu abaixei muito a minha cabeça para muita coisa, inclusive para outros donos de restaurante, sabe? Eu aprendi muito com o dono do Procopom, com o dono da churrasqueira, com o dono da chimarrão, e mais ainda ficou arrepiado com meu pai. Ontem eu fui fazer uma massa fresca, porque eu faço um curso técnico em gastronomia, para aprender, porque eu acho que aprendizado nunca se esgota, então eu tô aprendendo, e ele fez a massa junto comigo, assim, eu até me emociono porque ele tava me ensinando, foi uma troca de conhecimentos ali, do que eu aprendo no curso e do que ele sabe da vida, sabe? Então, eu acho que a geração de hoje, ela não tá vindo preparada para isso, com humildade para aprender, com humildade para respeitar. Infelizmente, a grande parte tá vindo meio sem querer trabalhar, que é o dinheiro no final do mês sem dedicação, sem cumprir horário, chegando atrasado. É muito celular, que eu acho que atrapalha demais. E então, essa questão da mão de obra a gente tem sentido bastante. E eu tenho garçom lá de 25 anos, que me viu pequena. Hoje eu, assim, não sei se eu acredito que eu ainda vou ter garçom que vai ficar 25 anos, sabe? Eu acho que eles não... E acho que em qualquer empresa também vai pulando, vendedor de loja, depois vira Chega o tempo. Um garçom meu, eu já vi ele na Borelli, vendendo sorvete, agora ele tá na Renner. Aí eu fico assim, será que ele vai fazer carreira na Renner? Será que ele não pensa em virar um gerente, um diretor da Renner, que eu digo? Eu acho que esse pessoal, a nova geração não tem vindo com essa cabeça, sabe? Lá no escritório a gente... Me corrijam se eu esteja errada. Eu que tenho que contratar... Não que eu contrate muito vendedor, né? Mas é sempre bom trazer uma carne fresca para poder trazer o que ele tá vendo no mercado. E aí chega justamente uma pessoa com um currículo assim, sabe? 3 em 3 meses tá no lugar. E muitas vezes não tá no mesmo lugar. Não é a mesma coisa. Tipo, não é ele trabalhou na Vaporeto Chimarrão Procopom. Não, ele trabalhou na Vaporeto, foi lá numa loja de carro, que não tem nada a ver. Depois ele voltou pra cá, limpou chão, sabe? Os negócios nada a ver. Ele não segue. Eu sinto que é porque não quer aprender, sabe? Eu sinto isso. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu perguntei porque até a gente sentiu muita diferença nisso na parte contábil. A gente adorava contratar estagiário. Hoje em dia, todos os nossos gestores que estão na empresa, os 10 gestores, acho que 8 começaram como estagiários. Então, assim, fizeram carreira, estão lá com a gente há muito tempo. E vai ganhando mais. Vai. Né? E assim, poxa, tá na empresa, é uma empresa que confia e tudo mais. Tem essa essência ali. Mas hoje em dia, na hora que a gente vai contratar estagiário, a gente fica, meu Deus, a gente precisa tentar, porque é bom demais não desenvolver. Tem hora, né? Tem hora que a gente prefere partir direto para um assistente, que é uma pessoa que às vezes já tem um pouquinho de experiência no mercado, já lidou com o público, já viu o que é estar dentro de uma empresa, do que contratar o próprio estagiário, pegar ali, porque o estagiário chega muito cru. E a gente observou também, a gente até comentou no último podcast. Porque o último podcast foi com o Simão, né, da Talent Hunter, que falou exatamente... Exatamente não, mas, sei lá, 3/4 dificuldade também, né? De gestão de pessoas boas, né? Foi. E assim, essa parte de gestão de pessoas, a gente sentiu que a gente começou a contratar pessoas mais velhas. Tipo assim, a gente tem hoje em dia a coordenadora do administrativo brincando que ela é vó. A gente fica brincando lá, que ela tem 50 anos. Então, assim, a gente contratou ela ela tinha uns 48 quando ela entrou lá na Novos. E não era um perfil que a gente contratava antes. Agora, cada vez mais a gente tá preferindo o pessoal dos 30 e poucos, entendeu? E é ruim, porque a gente gosta de ensinar do zero, de trazer essa pessoa. E ver a mente nova, como o Yuri falou, né? Com ideias novas, com uma mentalidade diferente da nossa. Porque, como eu falei, a gente tem 30 e poucos, a gente é novo. Mas a coisa tá indo muito rápido, né? As coisas estão evoluindo muito
muito rápido, mudando muito rápido, e às vezes a gente não consegue acompanhar. Sim. Então, ter pessoas novas é importante para ajudar a gente a crescer, né? A melhorar mesmo quanto empresa. Mas eu tô achando cada vez mais desinteressados. Acho que essa palavra desinteressados. Não são todos. A gente até faz os achados. Mas não tá são mais todos difícil. dessa geração, né? Da geração Z que a gente fala, mas também tem uns de 30 aí que, pelo amor de Deus. Nossa senhora. O Yuri fica traumatizado, coitado. A gente traumatiza, não, né? principalmente lá pro comercial, a última pessoa que eu contratei, ela tem 33, veio da Stone. Aí, justamente isso que eu falei, é uma pessoa que tem uma bagagem muito boa. Cara, mas chega um desses aí com 33, você fala, pô, cara, e aqui você quer fazer? Ah, não, pô, esse final de semana tem festa. Pô, legal, cara, mas e aí? Né? Pô, legal ter uma festinha. Pô, é bom, né? Sei lá, bebe, sei lá, faz o que você quiser. Mas e aí? Pô, semana que vem é outra festa de novo? Entendeu? É só isso, só isso. Fora comercial que não aceita responder o WhatsApp, né? Não, Fora não, não pega telefone. Gente, o WhatsApp, o comercial que não pega telefone. Eu detesto, né, essa questão de realmente a gente tem que responder em tempo rápido, não sei o quê. Na minha função, eu não tenho tanto contato com o cliente. Eu fico de olho nos funcionários. Ele tem contato com o cliente, ele tem que responder. Eu não tenho muita opção. É lógico que tem umas coisas que acontecem. Chegou uma mensagem às 11 horas da noite no nosso ramo de trabalho, nem sempre ele vai responder, a não ser que seja um problema, né? Mas, assim, realmente, a pessoa tem que entender que ela trabalha como garçom, faz parte da função dela limpar uma mesa, repor um ketchup, né? Se trabalhasse em outro lugar, ia ter que fazer alguma coisa. Pô. Exatamente. Né? Se trabalhasse no escritório, você ia ter que arrumar a mesa. Ou você vai largar o negócio tudo bagunçado. Você vai tomar água, não vai lavar seu copo, né? E para processos, Carol, que você falou, pessoas, processos... Tecnologia. Como que é num restaurante manter processo? Como que toda vez aquela pizza que eu amo lá de frango, eu vou chegar e vai estar do mesmo jeito? Só um parênteses, né? antes de você responder, Carol, eu sempre falo com a Brenda, pô, um negócio que eu acho que eu não teria seria um restaurante, porque eu não sei coordenar uma vírgula de um restaurante. Não tenho nem noção, não tenho nem noção. É muito difícil. Eu acho que o principal é o que eu bato muito na tecla é você ter um modelo de negócio estruturado. Então, acaba que o aprendizado ele é passado ali no dia a dia. O próprio treinamento é feito durante o funcionamento do restaurante, porque não tem como eu ensinar a pessoa a fazer todas as pizzas ao mesmo tempo. Mas a gente tem um modelo muito fixo, muito padronizado. Então, a pizza Gente, parece que tá intrínseco na gente, assim. Para começar, os ingredientes são muito selecionados. A gente só trabalha com ingrediente de muito boa qualidade, altíssima qualidade. E na hora da produção da pizza, são os ingredientes que sabe que vai na pizza na quantidade certa. E como a produção ela é muito em massa, acaba que já fica no automático ali. Então, a pessoa novata entrou na pizzaria. Ela começa pelo rodízio, porque o rodízio te dá margem de erro, porque a gente pode criar. Então, podem ir sabores diferentes para os clientes. Inclusive, verdade. Os clientes adoram. Então, assim, você tem margem de erro para a pessoa que está aprendendo. Nisso, ela consegue pegar as quantidades de uma forma mais automática, porque não dá para você pesar toda vez que você faz uma pizza, né? Porque são milhares de pizzas ao mesmo tempo. E aí ele vai pegando no rodízio para depois ele ir para pizza pequena, média e grande, que são as pizzas do à la carte, que vão na pedra, diferentes e não tem tanta margem de erro assim. É claro que, como eu falei, erros acontecem, mas a gente evita ao máximo. Você quer chegar e receber a sua pizza correta e bem feita. Então, eu acho que é isso. Primeiro, cultura, modelo de negócios e um ciclo de aprendizado, sabe? Treinamento é super importante. Exatamente. E só que a gente tenha o auxílio do rodízio que permite essa margem de erro, sabe? Que a pessoa pode criar. E aí dali a pessoa vai crescendo, vai crescendo e ela aprendendo. Tem uma oportunidade e acaba que decora, sabe? Todos os sabores, a gente sabe tudo ao Mas pé vocês da letra. têm, assim, um procedimento escrito mesmo? Temos de toda. A gente tem ficha técnica. Ficha técnica de todos os produtos. Porque, assim, eu já prestei muita consultoria de processos em empresa de serviço. Em comércio, não. E assim, eu fico pensando também, né, justamente, porque a gente tá no serviço, aí a gente mexe no sistema, tira o print, fala o que pensa ali, o que é aquilo, grava um vídeo. Imagina como que deve ser a turbulência de um restaurante, Exato. né? Não, um restaurante lotado, sabe? É corrido, é abafado, o cliente tá com pressa, então tudo tem tempo limite ali para ser feito. Você não tá preenchendo uma planilha no seu tempo.
sabe? É muito diferente. Então, por mais que você tenha ali as fichas técnicas, a ficha técnica não tá pregada na parede e ele tá colocando 50 gramas, no nosso caso, 500 gramas de mussarela numa pizza grande, que vai meio quilo de mussarela na nossa pizza, mais tantos gramas de calabresa. A montagem dela já é feita de acordo com a ficha técnica, mas é uma coisa padronizada no dia a dia ali, sabe? Que a pessoa acaba gravando, vai Exatamente, porque é muito produto feito muito rápido e por muitos dias, né? Então a repetição acaba fazendo esse aprendizado acontecer. Eu sei que mantém a qualidade, que aquela pizza que eu peço lá sempre vem igualzinho. Eu nem sei, eu só sei que eu peço ela e ainda colocar catupiry ainda. Quando você trabalha com alimentação, é muito importante você saber selecionar os seus ingredientes. Eu acho que isso é um dos pontos principais para você ter um produto padronizado, sabe? Isso eu nem tô falando de atendimento ao público, que são pessoas. Então, é mais na base da conversa, de treinamento de equipe mesmo. Mas a questão do produto que é servido na mesa, da pizza, da lasanha, principalmente, que é muito famosa, o primeiro passo são os produtos que você está selecionando para colocar no seu produto, né? São os ingredientes, são os insumos, a matéria-prima. O que você está escolhendo? Que aí você vai definir o preço do seu produto final e o tipo de cliente que você vai atender. Então, tudo é um passo a passo que faz você definir qual que é o seu negócio. Exatamente, sabe? Porque se você escolhe insumos que são mais caros, né? Você provavelmente está produzindo um produto ali realmente mais refinado, um produto de alta qualidade, você vai atingir aquele público ali. Tá tudo correlacionado. Né? Gente, isso tanto em prestação de serviço quanto em comércio, isso conta demais, tá? Isso conta muito. E aí, agora o último ponto, pessoas, processos, tecnologia. Como que funciona o mundo da tecnologia aí em restaurantes? Tem muita coisa que acontece, porque a gente vê que é um processo de produção bem artesanal, né? Sim. Poxa, você tá ali colocando a mão na massa. Literalmente. Literalmente. Mas como que acontece? Surgem muitas coisas diferentes? Vocês têm que acompanhar essa parte? Tem um forno assim, assado? Alguma coisa que acontece? Então, sim, mas eu acho que tudo depende do produto que você está servindo. Então, assim, existem fornos mais tecnológicos, diferentes. Existe forno combinado, que é o que faz o produto ficar pronto ali sem muito esforço. Basta saber quais botões apertar, que não é o nosso caso. Existe o forno de esteira para pizza, que você coloca, a pizza sai lá do outro lado pronta, que não é o nosso caso. A gente gosta de girar ela, a gente gosta de dar aquela crocância, então que o forno de esteira às vezes não nos permite. Então, a questão de tecnologia, sim, é óbvio que ela avança, né? A gente tem equipamentos novos, e são equipamentos muito caros, igual de uma lava-louça, uma máquina de gelo igual a gente tem, mas nem sempre você precisa acompanhar. Depende do que o seu negócio quer entregar. E questão de software, né? Sistemas. Então, a gente tem um sistema fiscal, mas de uns anos para cá tá vindo muito sistema de controle financeiro, controle de estoque, que vem sido ofertado para a gente com mais frequência e que a gente está tentando ainda sair um pouco desse modelo arcaico de planilhas, que a gente está vendo necessidade disso agora, inclusive. Mas por ser uma casa só, né? Um faturamento só, RH só e tal, a gente ainda controla isso muito em planilha, software fiscal e agenda mesmo, tem hora. Então... Uma planilhinha é bom, né? É bom. Legal, acho que você tem mais controle, né? A planilha é seu, né? Você sabe que vai funcionar. Respondi, nem sei. Respondeu. Já que você falou um negócio de tecnologia e muita inovação, né? O que hoje lá... É pizza, legal. Pizza e tem o jantar também. É que a gente também gosta muito daquela carne. Medalhão piemontese. Nossa, gente. Que muita gente não sabe que tem. Nossa, pior que é verdade, quando eu falo que a gente janta lá de vez em quando, a pessoa fala, mas lá tem coisa além de pizza. Nossa, é bom demais. Eu falei com alguém pra ir lá. Foi. Nosso medalhão é muito Foi gostoso. meu primo. O Igor, é mesmo. Falei pra ele, vai lá com o medalhão, mas só pizza. Não, come lá. Eu falei ainda pra pedir um medalhão. Eu nem sei o nome do medalhão, mas... Eu chego lá e já peço tudo exatamente, assim. A gente tem mania de repetir as coisas, né? Tem hambúrguer, tudo assim. Inovação, o que você traz lá? E assim, inovação realmente na comida. É normal ter alguma coisa nova? Lá tem muito do Souza Gomes, né? Tem. Que eu já comi ela também. Ela é gostosa, né? Mas, assim,
produzir alguma coisa nova? De quanto tempo vocês testam um negócio novo, Certo. arriscam num negócio novo? Então, essa parte eu que cuido praticamente sozinha, assim, que eu amo. Eu trago muita coisa quando eu viajo. Eu brinco que eu trabalho viajando, porque eu trago muita ideia, inspiração, sabe? E eu sempre dou o nome do produto novo de onde eu tô. Então, por exemplo, eu fui a Salvador e trouxe uma pizza de carne seca com banana e cebola que eu comi lá, em Morro de São Paulo, e chama Baiana. E a pizza vende. Então, assim, eu vou, tenho uma ideia, crio. E caso a pizza não tenha venda, seja um produto antigo ou um produto novo, a gente tira do cardápio para diminuir cardápio, diminuir item em estoque, diminuir custo. Aham. Então, a gente tem essa renovação de 6 em 6 meses para tirar itens do cardápio e a gente coloca os novos que foram criados. Então, sim, tem muito produto novo. Com frequência a gente coloca. Eu adoro inventar moda, literalmente. E então tem a pizza de brie com geleia de damasco, que ela não existia, é uma pizza nova, e a geleia de damasco é produzida pela gente, uma geleia maravilhosa. Tem a da Souza Gomes, que foi uma collab que a gente fez com o Diogo e com o Vitor, que é uma pizza maravilhosa, a gente não tirou do cardápio porque ela vende super bem. Fez um sucesso, né? Exatamente. Tem a de bacon caramelizado, que é uma pizza também que não é da época do meu pai, assim, né, teoricamente, que é uma pizza nossa. E várias outras que a gente cria. Criamos uma pizza de burrata com presunto de Parma, que é uma entrada, que é também um sucesso. E para o próximo cardápio a gente vai vir com o lançamento queijo de cabra. Então vai ser muito legal também. Então vai ter pizza, entrada e massa com queijo de cabra. Aí tomatinho confite, essas coisas que agradam bem o público. Nossa, tá Exatamente. só dando fome. É uma Só isso. delícia. E é mais leve o queijo de cabra, então a gente tá bem ansioso por esse lançamento. Ai, que bom. É. Nossa. E assim, vocês têm planos para o futuro? A gente conversou muito dessa questão de expansão, da gente saber Sim. que, poxa, qual que é a nossa decisão? Vamos manter desse tamanho? Mas vocês já têm, assim, sonhos para o futuro da Vaporetto que já podem ser falados aí? Sim, a nossa ideia é focar na produção de congelados, a princípio. A gente brinca que uma semana sim, uma não, a gente fala de abrir outra casa. Mas a gente sempre fica balançado, principalmente por causa de mão de obra. E segundo, porque meu irmão vai ser papai, então acaba sobrecarregando um pouco a criação do filho aí no início, né? Você sabe muito bem disso. É uma fase. Então a gente tá um pouco com o pezinho no freio mesmo, pé no chão. Mas a produção de congelados é um sonho nosso, que ela já existe, mas a gente não faz esforço para vender. A gente faz, tem e tá lá. Mas a gente quer desenvolver essa parte para fora mesmo, vender em outros lugares e criar uma indústria mesmo de massas. É o nosso sonho. Com a muito marca legal. Vaporetto. Muito legal. Essa ideia foi na pandemia, quando o pessoal estava em casa, com o incentivo do pessoal cozinhar em casa. Então, cliente, você quer cozinhar em casa, quer fazer sua própria massa, compra a massa pronta no Vaporetto, você vai conseguir colocar no forno, coisa rápida. Então, foi uma ideia bem bacana da pandemia, que deu muito certo, vende, mas a gente ainda não canalizou esforços, tanto de produção quanto de marketing para isso. Então, é um sonho, assim, é uma vontade. Poxa, muito bacana. Seria um braço mesmo. Um braço ali. Muito legal. E o bom é que isso aí atinge o Brasil todo, né? Porque Exato, distribuir, na verdade, o mundo todo, né? Nossa, o mundo todo. Dá pra distribuir o mundo todo, literalmente. Mas é um investimento muito alto também. Então, a gente tá tem que ser desenvolvendo bem, Vamos testando, vamos desenhando desenvolvendo. bem, tem que desenhar direitinho. Eu acho que faz muito sentido. Carol, assim, você tem algum conselho para quem empreende em família? Um recado aqui para deixar pra gente, que a gente não sabe surta. Ai, gente, vamos lá. Não é fácil, nunca será fácil, mas eu acho que se fosse dar um conselho seria ter paciência, porque se misturar as coisas você pode perder uma pessoa que você ama muito, que você tem conexão, que é do seu sangue. Então eu acho que é paciência, sabedoria e saber lidar com as diferenças, né? Porque às vezes essa diferença vai agregar mais no seu negócio do que se a pessoa fosse igual a você. Eu e o meu irmão somos pessoas completamente opostas, tanto de jeito, quanto de ideias, quanto de forma de gestão, somos opostos, e eu acho que a gente se complementa tanto, eu brinco que isso só traz coisas boas pro Vaporetto, é um encarne mesmo. A gente briga, a gente tem nossas questões de desentendimento, mas isso só traz coisas positivas e boas pro negócio, porque chegando em um senso comum, faz você se desenvolver e crescer cada vez mais. Então, paciência, sabedoria, saber lidar com as diferenças sempre, respeitar.
né, a outra pessoa que está com você ali, porque lidar com família não é fácil. Não. Você mistura as coisas o tempo todo. Isso. A sua resposta me veio outra pergunta. Vocês criaram, eu já ia caminhando me perguntar. Não, pode... Porque isso Esse aconteceu comigo. Esse E eu já prestei com muita consultoria, principalmente em empresa familiar, por eu ter essa característica de já estar em empresa familiar há 12 anos. Então, assim, você criou alguma regra do tipo, no almoço de domingo não pode falar de trabalho, ou nesse momento não é momento de trabalho. Como que foi isso para vocês? Sempre invadiu o espaço um do outro ali? O pessoal profissional? Não tem uma regra formalizada. De que não pode falar, o assunto acaba surgindo, não tem como, até porque, igual, a gente almoça juntos quase todos os dias com os meus pais. Então, acaba surgindo um assunto ali que seja até para eles sendo nossos mentores, a gente pega de dica, conselhos, às vezes acaba saindo uma discussãozinha ali, que seja boba, mas acaba saindo, mas a gente tenta evitar. Eu acho que é meio uma tentativa nossa no subconsciente, tipo, esse assunto agora não, vamos descansar. Vamos conversar sobre nossa vida pessoal, vamos conversar sobre o Leozinho que vai nascer, sobre o meu namoro, sobre a viagem que a gente vai fazer no ano que vem. Vamos conversar sobre outras coisas, porque eu acho que você tem que saber descansar também. Tem que ter um respiro na vida para você conseguir se entregar mais ao que a gente falou até mais cedo, né? Então, assim, regra formalizada, não. Mas a gente tenta segurar. Eu, assim, criei uma regra, porque senão eu ia ficar louca. Isso. Eu criei uma regra de dentro do carro não pode fazer reunião. Porque eu ficava... Quando eu era mais nova, ainda morava com meu pai, eu não queria nem ir pra casa almoçar junto com ele, porque eu sabia que a gente ia fazendo reunião no carro do trabalho e depois pra voltar. E aquilo foi me dando uma ansiedade, porque pra ele tranquilo trabalhar aquele momento. Mas ele me passava demandas e não tinha onde anotar, era como se fosse uma reunião. Eu não tinha como abrir uma planilha e mostrar as coisas pra ele, não tinha como anotar. Aquilo foi me dando um desespero. E eu prestei consultoria pra uma empresa que era um marido e uma mulher, e eu falei com eles: para de fazer reunião no carro. Casamento é mais complicado ainda, né? Para de fazer Porque precisa saber ter a vida a dois ainda por cima. Porque a gente que é irmão, tipo assim, a gente não tem uma vida a dois íntima, de sair pra jantar juntos, tipo, eu e ele. Não existe isso. Então, eu acho que é ainda um pouco mais fácil. Mas quando é marido e mulher, eu acho que a dificuldade ela é maior. Mas você sabe que eu aprendi, quando eu subo com meu pai, por exemplo, vou pra casa, né? Subo pra casa. Eu fico quieta. Eu escuto. E às vezes eu respondo alguma coisa, ele, você tem que aprender a me ouvir. Então eu aprendi a ouvir, sabe? Aí eu só escuto. Quando meu pai fala e absorvo o necessário, entendeu? Então, assim... Mas aí eu falo com ele assim, olha, eu não trouxe nada, não vou anotar. Se você quiser falar, você pode falar, mas depois na reunião você fala de novo. Exatamente. Eu acho que é saber ter um equilíbrio. E os nossos pais, eles não sabem ter equilíbrio. A vida deles sempre foi totalmente dedicada ao trabalho. Então, a gente acaba ensinando pra eles esse equilíbrio. Por mais que eles fingem que não aprendem, eles aprendem. Aprende. Sabe? Eles não, porque no almoço de domingo, meu pai só queria falar de trabalho. Então, eu falo com ele, não, vamos anotar. Aí a gente criou métodos de... Porque o meu pai ainda tá muito dentro do negócio, né? Então, a gente criou métodos local pra poder anotar pauta de reunião, coisa que ele quiser conversar. Porque aí, às vezes, ele vai fala. Falo, tá, mas anota lá. Porque a informação eu não vou se perde, agora, né? Porque senão a gente vai esquecer. E assim, eu não só vivo com pai no trabalho, como eu vivo com marido no trabalho. Pra que eu fui casar dentro do escritório? Conta. Só pra ter mais gente. É muita reunião de travesseiro. Né? É muita reunião de travesseiro que a gente fala. Aí a gente fica, não vamos falar de trabalho agora, não. Então, e agora, vindo um bebê aí, o Yuri tá apanhando, né, também. Porque eu vou entrar de licença, eu vou precisar de ficar realmente um tempo fora. Sim. Então, não adianta trazer problema pra mim, porque eu vou querer ficar resolvendo e ajudando e não vai dar certo, né? Então, realmente, o equilíbrio, quando a gente tem uma empresa familiar, é muito importante. Saber lidar com isso e, realmente, criar regras quando for necessário. Principalmente, eu vejo ainda quem mora muito com a pessoa, assim, né? Quem mora com os pais ainda e tudo. Tem essa questão. E uma coisa também que... Eu vou aproveitar, então, para dar um conselho para você aí. Que você também comentou, que vocês fazem reuniões periódicas, né? Reuniões têm que ser inegociáveis. A gente realmente sentiu uma diferença muito grande quando a gente começou a ter reunião inegociável. Porque toda sexta-feira a gente tem reunião do Conselho Estratégico da empresa.
é toda sexta-feira, é toda sexta-feira. O máximo que a gente faz é mudar pra amanhã, mudar pra tarde e pronto. Igual hoje aconteceu, a gente teve que mudar. Mas a gente tem que ter essa reunião para ter o espaço para conversar, para discussão, para equilibrar, pra gente não ter que ficar conversando no meio do corredor. Exato. Porque conversa de corredor não dá para tomar decisão estratégica. Igual eu falo, eu ficava apavorada, que eu não podia abrir uma planilha para poder mostrar um financeiro, para poder falar, não, vamos tomar essa decisão. Conversa de corredor não é o saudável para a tomada de decisão dentro de uma empresa. Então, esse ritmo que eu falo que eu teve uma empresa familiar que eu prestei consultoria, que eram 5 pessoas. E eu falava com eles, vocês têm que parar de tomar decisão bebendo no domingo. Não, vocês não precisam, existe isso. vocês Não tá precisam ter uma trabalhando naquele reunião, momento, assim. é. Não, e fora que depois você já bebeu, já conversou, Lembro sempre de saía nada. briga. Sempre, era muita briga. Falei, para com isso, anota o assunto e vai conversar antes de beber, que seja, pelo menos. Porque senão não dá certo, Não, nesse né? caso aí, era marido e mulher, né? E o Tinha. sogro, né? Aí a esposa, Nossa que era a Senhora. filha, não ia mais pra casa do pai, enquanto o genro, né? O genro ia pra lá. O genro ia pra lá porque ela não queria Aí eles mais tomavam uma ver as brigas. decisão, ela não sabia que a decisão tinha sido tomada, chegava segunda-feira, tava tudo mudado. É aquilo que você falou, né? Realmente acaba perdendo uma pessoa sem necessidade, né? Exatamente, Então, é. saber lidar é bem importante. Essa paciência, esse meio de campo que a gente fala, né? Fazer isso é muito importante. E se não estiver dando certo, gente, cria regras. Porque Exato. você põe um limite, não tem muito jeito, né? Agora que eu dei meu Exatamente. depoimento, falei horrores, né? Fui eu a convidada do podcast agora. Mas eu Ai, acho muito importante falar sobre isso. Eu acho que as pessoas banalizam um pouco a ideia de empresa familiar achando que é fácil, uhum. sabe? E não é, entendeu? Você tem que saber lidar ali no dia a dia, ajudar quando necessário, porque você tá no mundo pessoal e profissional da pessoa. E isso é muito delicado, É. entendeu? Então, assim, eu agora, por exemplo, assim como o Yuri, eu acredito, tô tendo que ter paciência com o meu irmão, ele tá tendo que ter paciência com você, porque o Rafael vai ter um filho daqui 2 semanas. Então, é óbvio que ele tá um pouco mais estressado, óbvio que ele tá. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Quando eu tô de TPM, tô dando um exemplo, ele tem que ter um pouco mais de paciência comigo. Então, assim, eu acho que você tem que, quando você tá no mundo pessoal da pessoa, você tem que ter um pouco mais de tato, de delicadeza pra lidar, porque Uhum. o dia a dia já te atropela, o trabalho já te Uhum. atropela. Então, se você não tiver respeito nem pelo mundo pessoal ali, que você tá dentro dele, sabe, a coisa pode desandar um pouco. Até porque tem mais liberdade pra falar, né? Exatamente. Aí E isso que- também é outro ponto que tem que tomar cuidado. Eu falo tá Sabe? direto isso também. Exatamente. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você invade demais também a pessoa, você desrespeita. Então, foi o que eu falei. Respeito, sabedoria, né? Saber lidar com as diferenças, que as pessoas são diferentes, não tem jeito. É. né? Eu também acho que às vezes as pessoas banalizam muito o fato de ser empresa familiar, como se fosse muito simples. Uhum. É muito Não mais é. complicado. Assim como você, eu também já quis sair da Novos, já tive meu período Sim. de, pelo amor de Deus, não aguento mais. Sim. Mas aí não aguenta, não adianta, o amor É. pela empresa é enorme, Exatamente. gente. E aí a gente conversa, a gente resolve, dá tudo certo. Mas tem que ter esse equilíbrio mesmo. Você quer fazer a pergunta final? Então, agora nós vamos nos despedindo. Do Ai, livro? Nossa, como Pode passa pedir do livro? rápido, Pode né, pedir. gente? Passa Muito rápido. Da próxima vez a gente traz uma pizza e aí a gente vai Isso, conversar. pois é, isso é Pizza no palitinho. importante. Pizza no palitinho é bom. Nossa senhora. Carol, eu sempre gosto de pedir um livro, pra, em todo final, pedir um livro pra galera, literatura mesmo de negócio, ou um livro que você gosta de, igual você falou, na hora de desligar também, você pode indicar um livro desse, mas algum livro onde as pessoas podem, principalmente desse mercado, ler e entender um pouquinho da sua cabeça também, o que você tem lido ultimamente, ou já leu há mais tempo, que pode ajudar. A gente até brincou que eu lia muito mais, com muito mais frequência. Hoje a carga operacional acaba sugando um pouco a gente, mas eu até trabalho isso na terapia, que eu vou voltar a ler mais, assim, ler com mais intensidade e mais assiduidade mesmo. Mas a gente falou do Starbucks, então eu comentei do livro Liderando o Estilo Starbucks. Tem um sobre gestão de clientes também, e bem bacana, tudo relacionado ao Starbucks, que eu acho uma empresa, assim, bem fenomenal pelo número de lojas, pela forma padronizada que eles atendem e que eles fazem os produtos, eu acho, assim, incrível, então eu gosto bastante. E aí, a gente conversando aqui, eu lembrei do Oportunidades Disfarçadas, Nossa, que é muito um bom. livro, assim, eu lembrei dele durante a nossa conversa, e é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler, nem só pessoas de negócio, da vida.
Porque às vezes você tá ali afundado num problema, aconteceu isso na pandemia, por exemplo, você tá afundado no problema, se cegando com o problema e não vendo a possibilidade que tá por trás ali. Seja na sua vida pessoal ou profissional, às vezes o problema tá ali para te mostrar uma solução. Então, esse livro para mim é maravilhoso. Eu indico, bom. De Olhos Fechados. Muito bom. Tem muito tempo que eu li ele. Ele é muito bom. Tem muito tempo que eu li ele. E a gente Tá pode reler ele, né? Tipo, reler várias vezes que vai. Você vai sempre achar alguma coisa. Tem muito livro que é assim, né? Você lê ele uma vez, você, pô, legal, entendi. Você lê ele 2 anos você depois. Vê outras coisas. É a sua né? maturidade de negócio, a maturidade da vida mesmo. Foi tão grande que você, pô, isso eu não tinha entendido desse jeito. Né? Aí você aplica, funciona. E quando você lê daqui de 5 anos, deve mudar alguma coisa também. Né? Então, Carol, agora eu quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo o nosso bate-papo. Espero realmente que a gente tenha inspirado vocês que estão assistindo para poder entender um pouco mais desse mundo de empresa familiar, de processo de gestão. E acompanhem, porque vai vir muita coisa por aí ainda. Vemos novidades. Carol, obrigada, tá, pela presença. Agradeço. Obrigada, Yuri, Brenda. Obrigada do fundo do meu coração. Espero poder ter contribuído com alguma certeza. coisa e ajudado as pessoas que estão assistindo. Acho que a troca foi muito boa e eu que agradeço de verdade, do fundo do coração, por acreditarem em mim, confiarem no Vaporeto, serem tão clientes. Eu amo isso. Obrigada mesmo. Tá? Somos mesmo. Essa semana, com certeza, tem Vaporeto. São mesmo, gente. É de toda semana. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Yuri. Então, até a próxima, gente. Até o próximo Pode Ser Novos.